A meu ver, aquilo que nós aqui consideramos de real relevância para cada um de nós é descobrir como olhar para aquilo que se passa nesse instante, nesse momento, internamente e externamente. Ver a vida como ela acontece, é ver como nós funcionamos. Não existe nenhuma separação entre a vida e o que ela representa para cada um de nós e aquilo que nós somos dentro desse contexto. É quando a mente se aproxima e olha para as suas reações. É quando o pensamento é investigado. Quando todo esse padrão de comportamento psicológico é visto. Veja, não se trata de autoanálise ou introspecção. O assunto que nós abordamos aqui com você é a verdadeira aproximação do autoconhecimento. O significado, a importância, o valor, a beleza desse encontro com a verdade que se passa aqui, nesse momento, com cada um de nós. Não importa se isso que está presente é feio ou bonito, são as nossas reações presentes. É aquilo que nós somos nesse momento, se revelando. O pensamento, a ideia de feio ou bonito, já parte de um julgamento, de uma avaliação equivocada. Porque esse é um olhar a partir do conceito que o pensamento tem. Aqui com você a importância do autoconhecimento, essa verdade do aprender sobre nós mesmos, é o que nos aproxima da realidade de Deus, da verdade do nosso ser. Em geral, o pensamento é de encontrar Deus. E esse encontrar Deus envolve a busca de experiências. Porque a crença é que, a partir de uma experiência, nós temos um momento mais profundo de encontro. Nós temos um instante de maior significância na vida, a partir da experiência. Assim, existe uma procura com base em experiências. Essa busca de como encontrar Deus com base em experiências é algo muito comum. Mas nós não investigamos a questão da experiência e o significado de uma experiência. Quando você tem uma experiência, após a experiência, aquilo é registrado. Mas toda experiência, ela tem um começo e tem um fim. E quando ela termina, ela é registrada. A aproximação da vida é a aproximação de um momento que sempre é novo. Nós sempre estamos diante de algo novo. A transformação disso em uma experiência é algo que o pensamento faz quando transforma aquilo numa lembrança, numa memória. Qual será a verdade desse encontro com Deus?
Esse encontro com Deus requer a compreensão da verdade sobre nós mesmos. E isso, de fato, não é uma experiência. É a observação das nossas reações. É a observação de todo esse processo interno que ocorre conosco, dentro de cada um de nós. Portanto, há uma diferença entre aprender sobre nós mesmos e ter experiências, assim chamadas espirituais. Todas essas experiências, elas ocorrerão no tempo e se resumirão no tempo. É algo que estará fazendo parte da história, da memória, da lembrança. O que será esse encontro com a realidade divina? É a constatação, neste momento, daquilo que está presente, que não faz parte do tempo, que não faz parte da memória, que não faz parte do pensamento. Portanto, isso não é uma experiência. O que não compreendemos ainda com clareza é que, ao lidarmos com a vida, estamos lidando com algo que está aqui presente, nesse instante, sempre nesse momento. E a vida não oculta a realidade de Deus. Não oculta a realidade do seu ser. Mas esta realidade de ser, esta realidade de Deus, na vida, ela não pode ser constatada a partir do pensamento, a partir da memória, a partir da experiência. É por isso que nós temos que descartar das nossas vidas a questão da experiência. A vida do ser humano é uma vida de rotina, de tédio, de repetição. Nós continuamos constantemente sendo as mesmas pessoas, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, o pensamento constrói em nós a ideia de encontrar algo mais rico, mais profundo. Assim, nós projetamos essa ideia de Deus como sendo uma experiência para ser encontrada. Não é uma experiência. A realidade divina é algo que não faz parte do conhecido, não faz parte do modelo do pensamento. Quando você pergunta como encontrar Deus, a ideia é você nesse encontro. A realidade de Deus não é a verdade deste eu nesse encontro. É a verdade da ausência desse eu. Essa é a verdade divina. Essa é a verdade de Deus. Assim, nós temos que investigar a natureza do eu. E isso é nesse instante. Quando a mente se aproxima dela mesma e observa, se torna ciente de suas reações. A qualidade de mente capaz desta aproximação é a presença de uma inteligência que não faz parte desta mente egóica, desta mente conhecida, desta mente comum. Aqui o termo mente, a palavra mente, nesta aproximação dela mesma, é a própria presença desta vigilância, desta ciência, desta consciência das nossas reações. É quando há um silenciamento interno, é quando há uma quietude interna. Esta quietude da mente.
A mente é esse instrumento de aproximação da verdade da revelação, da condição desta mente superficial, desta mente egocêntrica, desta mente egóica. Assim, o nosso real interesse aqui não é analisar a nós mesmos, não é ter esse empenho na direção de uma mudança da pessoa como nós somos, a partir do modelo da introspecção, da autoanálise, da autodisciplina. Aqui é literalmente o descarte do eu, o descarte desta ego-identidade. O fim para esta mente, como nós conhecemos. Para o início de uma mente clara, lúcida, inteligente, livre. Uma mente capaz de tomar ciência desta realidade, presente, aqui e agora. E eu volto a dizer, não se trata de uma experiência. Se trata exatamente desse instante se revelando como ele é. Sem esse eu, sem esse mim, sem o ego. Assim aqui a primeira coisa é distinguirmos com clareza, é fazermos essa clara distinção entre a presença da realidade constatada nesse instante para uma experiência guardada na memória. Todas as experiências são experiências porque foram registradas. O que é, na verdade, uma experiência? É aquilo pelo qual você passa. Ao passar por uma dada situação, isso é registrado como parte do conhecimento, como parte da memória, da lembrança. Então fica um registro. Esse registro é a experiência. Assim, toda experiência é o retrato que vem do passado de algo que já foi. A verdade divina não é uma sensação, não é um sentimento, não é uma emoção. Não é algo que se registra e que se reconhece de um modo pessoal. Algo pelo qual você passou. Algo que você identifica como uma sensação, uma emoção ou um sentimento. Quando tocamos nesta questão da realidade divina, da realidade de Deus, não estamos falando de algo que o pensamento reconhece. Algo que irá fazer parte de um acervo, de uma recordação. É o contato com uma realidade que está fora do conhecido, que está fora do pensamento. Se há um real interesse de ter um encontro com a realidade divina, um encontro com Deus, é fundamental a compreensão de que não fica alguém para esse encontro. A pessoa não pode ter um encontro com Deus. É a dissolução do sentido de uma pessoa. A revelação desta realidade que está presente. Há algo que nos escapa quando nós fazemos uma ideia, uma imaginação. Uma ideia é um conjunto de pensamentos sobre uma dada coisa. Uma imaginação é um movimento de imagens
desses pensamentos. Assim, nós fazemos ideias e temos imaginações sobre esse encontro com aquilo que está fora, exatamente das ideias, das imaginações, daquilo que está exatamente fora dos pensamentos. Não faz parte do pensamento, da ideia, da imaginação, a realidade deste ser. A natureza da verdade sobre você é inimaginável, é impensável, é indescritível. Assumir na vida a vida livre do passado e, portanto, livre do pensamento e de todo esse modelo de experiências, sejam experiências comuns ou experiências incomuns, experiências naturais ou experiências sobrenaturais. Se isso termina, nós temos o contato com a realidade. É esse contato com a realidade que revela a ciência de Deus, a ciência do seu ser. Isso requer que compreendamos o que é esse descarte do eu e como se desfazer desse sentido de ego-identidade. Nesse instante, nessa experiência do viver, nós temos a vida acontecendo, o sentido de um experimentador presente. Se desfazer desse experimentador, se desfazer desse pensador, se desfazer desse elemento que se separa da vida como ela acontece, que se separa do outro como ele é, que se separa de si mesmo, de suas próprias reações que surgem. Se desfazer desse elemento é ir além do eu, é ir além do ego. Você não vai até a realidade chamada Deus. Essa realidade se revela nesse instante. Ela é a única verdade desse momento. Não existe nada que se separe desta realidade. Tudo aquilo que se expressa dentro do conhecido faz parte de um sonho. E esse sonho está dentro, nesse contexto de sonho. E este sonho está dentro desta realidade. Nada escapa desta realidade. Essa é a única realidade presente. Ela comporta a presença das aparições, mas simultaneamente ela está além de todas as aparições. A realidade divina não é parte do tempo, não é algo que participa da limitação do tempo. Uma vez que toda essa noção de tempo em nós, ela é uma construção da própria mente, desta mente egóica, desta mente condicionada. No entanto, esta realidade divina, ela aparece como todas as coisas, mas está além de tudo, sendo ela a única realidade presente, inominável, indescritível, fora do modelo do eu, fora do modelo desse tempo que o pensamento construiu, que a mente estabeleceu. Portanto, não é algo que você no futuro alcança, no futuro realiza.
Observe que fomos nós que criamos o futuro, a partir do pensamento. A mente tem estabelecido o futuro. É algo estabelecido pela mente. É algo construído pelo pensamento. A ideia do amanhã. Me refiro a esse amanhã psicológico, a esse futuro psicológico, onde Deus irá se mostrar, onde Deus irá se revelar. Assim, a noção do pensamento é a noção da imaginação. A imaginação do amanhã. Esse amanhã mental, esse amanhã do pensamento, esse amanhã psicológico. É uma ficção? É só uma ideia? Um conceito? Além disso, o pensamento tem imaginado essa realidade como um elemento que faz parte do tempo, porque é algo que estará presente nesse futuro, nesse amanhã. E de fato não é assim a realidade divina. Nós estamos lidando com a vida. A vida como ela acontece, nesse contato com ela, como ela é, sem esse elemento que é o elemento pensamento, que construiu esse modelo de mundo psicológico, em que esse sentido egóico está vivendo, contato com a vida presente é o contato com a realidade divina, é o contato com a realidade de Deus. Se deparar com esse momento sem o modelo do pensamento, sem a estrutura do tempo psicológico, é lidar com ele ou ela sem o passado. Será possível o seu contato com a esposa, com o marido, com a família, com o mundo à sua volta, sem o pensamento? Sim, porque não precisamos do pensamento para lidar com o momento presente. A vida como ela se mostra nesse momento, tudo que se faz necessário para um contato com ela, é esta atenção. É atender esse momento sem se separar dele, sem a ilusão de um pensador, de um experimentador. Então podemos lidar com a vida nesse instante, a partir da própria ciência da vida. Essa é a presença da inteligência, é a presença desta real consciência, é a presença desta mente livre, da mente egóica. Portanto, esse é o nosso propósito. É isso que estamos trabalhando aqui com você, em encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online no final de semana. Você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que você tem o nosso link para participar conosco. São 2 dias aprofundando isso, trabalhando esse assunto com você. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Qualquer forma de olhar a partir do pensamento é a partir de conclusões, de comparações, ideias, propósitos, alvos, aceitações ou rejeições. Esse é o modelo do pensamento. O pensamento em nós, ele nos impede de um contato real com a vida como ela acontece.